Fui aprovada na primeira fase, agora eu tô estudando para a segunda fase. Eu tenho uma mentalidade bem diferente em relação aos simulados. Olha só o que temos aqui. Eu ainda vou sentar para conversar com vocês, né, sobre essa organização, como é que tá funcionando e tal. Tá começando os estudos assim como eu, tá meio perdido. Estamos todos juntos, gente. Fica parecendo um shih tzu, mas tudo bem. Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Este aqui é o primeiro vlog. Tchan, 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 tchan. Ah, não tem suspense nenhum. Mas esse aqui é o primeiro vlog de estudos para segunda fase da OAB. Pra quem não sabe, meu nome é Luane, eu tenho 22 anos. Sou formada em Direito, já posso falar isso, porque eu colei grau há um tempinho já. E atualmente estou estudando para OAB, especificamente a OAB 37, e também estudo para concursos. Falo bem pouco disso aqui no YouTube, porque eu comecei a gravar vídeo com o intuito de fazer um diário para OAB até eu passar. Fui aprovada na primeira fase, agora eu estou estudando para a segunda fase. Então, vou situar vocês rapidamente, porque tem gente que não sabe o que é OAB e vocês não são obrigados a saber, eu vou explicar rapidamente do que se trata. OAB, basicamente, é o exame que a gente faz para se tornar advogado. Existem algumas profissões no direito, e aí eu diria que todas elas, até porque a faculdade de direito já é uma condição, que você precisa atender aos requisitos para se tornar aquilo. Só que assim, diferentemente de um concurso público, que tem um limite de vagas específicas, né, você tem que concorrer para aquela vaga, na OAB você não precisa fazer isso, você só precisa atingir o mínimo para se tornar advogado. Qualquer pessoa pode se tornar advogado desde que seja, né, formado em direito, então você só precisa atingir o mínimo na prova que você está apto para advocacia. A advocacia, ela aceita um número ilimitado de pessoas. Você não tem tem 40 vagas para se tornar advogado, não é isso. Então você fez o mínimo na prova, nas duas fases, você está apto para se tornar advogado. A primeira fase é uma prova objetiva de 80 questões e de todas as matérias do direito. Atualmente até a 37, eles cobravam somente 17 disciplinas. Somente porque, né, agora eles vão aumentar mais 3. Já era muita coisa, agora vai ficar mais. Só que o número de questões vai continuar o mesmo. Então, eles vão tirar questões de algumas outras matérias e colocar nessas 3 novas. As 3 disciplinas que eles vão incluir é Direito Previdenciário, Direito Eleitoral e Econômico? Financeiro, isso, Direito Financeiro. Essas 3 disciplinas vão ser incluídas a partir da OAB 38. A 37 foi a última que teve 17 disciplinas e, graças a Deus, eu fui aprovada. E é isso aí. A gente precisa acertar metade da prova objetiva, né, que é a primeira fase, para estar apto para fazer a segunda. Ou seja, de 80 questões, o mínimo é 40. A segunda fase é um pouquinho diferente, já é uma prova subjetiva. Você escolhe uma matéria das 7, eu acho que são 7. Direito Civil, Direito Penal, Direito do Trabalho, Empresarial, Administrativo, Constitucional ou Tributário. Falei tributário? Não sei. Mas enfim, é uma dessas daí que você escolhe e você estuda matérias que são inerentes a esse tema, né? Que são macrotemas, e aí dentro dessa matéria você vai estudar tudo que for possível para fazer a segunda fase. E aí, basicamente, você vai ter que fazer uma peça processual dessa matéria que você escolheu, né? De algum instrumento processual dentro dessa macromatéria. E também responder mais 8 perguntas sobre um tema específico também nessa matéria. Como eu escolhi Direito do Trabalho, eu vou fazer uma peça trabalhista e responder mais 4 questões. Eu falei 8 porque cada questão tem A e B, então acaba sendo 8. Mas eu acho que é um pouco mais tranquilo que a primeira fase, porque além de ser só uma matéria, né, que você escolhe para estudar, você ainda pode levar o seu vade-mecum. Eu comprei a CLT organizada, então vai ter uma organização de todas as legislações que eu preciso só para fazer a prova de Direito do Trabalho. Só que eu comprei a minha CLT e ela ainda não chegou. Quando chegar, obviamente que eu vou mostrar aqui para vocês e falar, né, dos prós e contras, se eu gostei e tal. Confesso que eu tô um pouquinho deslocada em relação a essa segunda fase. Eu ainda tô pegando o jeito, porque é uma prova diferenciada, né? Não tem como você estudar por questões, por exemplo, que eu já tava bem acostumada. Eu recebi muitas dicas de muitas pessoas, né? Todo mundo dizendo como tem que fazer, o que tem que estudar, o que tem que focar mais.
Só que não é por falta de estratégia. Só preciso encontrar o jeitinho que vai ser bom pra mim, né? Que vai me trazer resultados interessantes. Então, o foco vai ser isso. Simulados práticos e revisões. Mas eu só preciso achar um jeito certo que vai ser certo pra mim. E é isso.
Oi, gente. Terminei os meus estudos, né? Agora eu vou assistir uma aula aqui do CEISC. Eu não tenho aula todos os dias, mas boa parte dos dias da semana eu tenho. E é toda vez às 6 horas, né? No horário daqui da minha cidade. Das 6 às 9 da noite, e aí encerra o meu dia de estudo. Hoje a gente vai aprender o passo a passo, né, da reclamação trabalhista e vai ser basicamente isso. Eu ainda vou sentar para conversar com vocês, né, sobre essa organização, como é que tá funcionando e tal, mas é que eu ainda tô me ajeitando, tô achando o jeito correto, né, de estudar pra mim, e aí eu sento para falar com vocês como é que fica a organização e tudo mais, todos os métodos que eu tô usando para estudos, os materiais de organização, os próprios materiais de estudos, enfim. Eu vou falando com vocês ao longo do vlog. Se for o caso, eu trago também no próximo, né? Já faço isso mais adequadamente. Mas, enfim, peguei um caderno aqui que já tá acabando as folhas, só para fazer as anotações principais. Eu comprei um caderno novo, só para fazer isso, né? Só para estudar para a segunda fase, fazendo essas anotações em aula e tudo mais. E são muito importantes porque eles dão dicas preciosíssimas pra gente, só que ele não chegou ainda. Diz o site, comprei na Amazon, diz o site que já tava saindo pra entrega, né, a última atualização que eu vi, então deve ter chegado já, só que eu vou pegar só amanhã cedo. E, enfim, começar a aula, porque já são 6h15 e eu tô chegando um pouco atrasada já, mas aí como ela fica salva aqui na plataforma, é tranquilo pra assistir. Enfim, bora lá. Oi, gente, finalizando aqui o estudo de hoje. Já terminei aqui de ver a aula, inclusive tem que desligar aqui o computador, depois eu desligo. Mas, enfim, a gente estudou um pouquinho sobre a prática da reclamação trabalhista. E aí eu acompanhei o material aqui no meu tablet mesmo, né? Porque eu não vou imprimir tudo que tiver que imprimir. Algumas coisas eu vou dar prioridade, outras não, enfim. As aulas que eu puder acompanhar somente pelo tablet, eu vou acompanhar. Não ligo pra isso, não. Mas aí eu fiz... Gente, tá cheio de negocinho de borracha aqui. Vou dar uma limpada amanhã. Aí eu fiz o acompanhamento, né, das principais anotações aqui nesse caderno mesmo. E não sei se eu compro um caderno só pra rascunho ou se eu deixo esse daqui mesmo, porque as folhas estão acabando, então eu queria uma coisa mais organizada. Ela fez o treino de 2 peças, né? No caso, foram 2 reclamações trabalhistas. E aí eu fiz a anotação dos principais artigos. Essa aqui é a peça 2, né? Que ela passou. E aí eu dei uma marcadinha com marca-texto nos artigos, né? Pra ficar bem visível. E aqui tá a peça 1, né? Que é o passo a passo da reclamação trabalhista. E aí eu queria deixar uma coisa mais organizada, mesmo que seja de rascunho, mas também, né? Serve como revisão e tal. E a peça 2 foi um pouquinho mais longa, porque tinha várias teses. Enfim, aí eu acho que eu vou comprar um caderno mais simples mesmo, esse que vem de mercado, só pra deixar esses rascunhos organizados. Porque pra escrever a peça mesmo, eu imprimi algumas folhas, né, pra fazer de forma definitiva. E aí eu vou usar essas daqui, que o próprio CEISC dá, né, a folha lá no site deles, no portal. Aí eu vou imprimir as que forem necessárias pra fazer essas peças. Só que como rascunho eu queria um caderno assim, sabe? Pra fazer revisão e tal, então acho que eu vou comprar um. E pra me organizar certinho com essas aulas e assuntos e coisas que tem que estudar diariamente, eu tô usando esse planner. Ele é não datado, então você coloca a data que você quer, né? E ele é de 6 meses. Eu já usei esses 2 aqui, esses 2 meses. Fevereiro, março, não usei janeiro, porque janeiro a gente não fez praticamente muita coisa, né? E aí eu decidi acompanhar mesmo a partir de fevereiro. E hoje não teve muita coisa,
Só tive a aula de reclamação trabalhista, a meta da CLT, que eu consegui essas 3 metas. Amanhã tem a aula de contrato de trabalho do CEISC, e aí eu vou acrescentando aquilo que eu for planejar no dia. Eu não gosto de ficar fazendo esses pré-planejamentos, porque a vida é imprevisível, né, gente? Eu não gosto de ficar contando com esses planejamentos. Também vou marcar aqui como chequezinho na meta de CLT que eu acompanho aqui também. Plano de leitura. Hoje foi o 3º dia. Só dou nossa, tá feio. Um checkzinho assim. Tá feio ainda, mas enfim. É só pra acompanhar. E olha só. São 20 dias acompanhando a CLT, depois que termina dá pra refazer, né? Recomeçar e ler a CLT várias vezes, até meio que prefixar esses conteúdos, né? Os títulos que tem na CLT. E é basicamente isso. Vou organizar aqui certinho tudo pra voltar amanhã firmes e fortes neste propósito. E é isso, gente. Vejo vocês amanhã. Um beijo e tchau. Oi, gente, tudo bem? Olha só o que temos aqui. Chegou o meu caderno para fazer anotações, que eu falei para vocês ontem. Aqui está o digníssimo. Eu ia fazer um negócio bem produzido, assim, e tal, mas eu decidi fazer algo mais informal mesmo, né, para trazer um pouco de realidade para esse canal. Então, vou abrir aqui entre amigos mesmo. Deixa eu cortar essa parte de cima. Nota fiscal. Ai, ai. Olha só, gente. Depois eu vou mostrar, né, com a câmera de trás que fica melhor pra vocês verem. Mas, ó, é um caderno A5 mesmo, de 80 folhas. É mais do que o suficiente, porque, né, vou anotar só coisas referentes à aula, então não preciso de um caderno de 10 matérias. Ele tem a gramatura 75, tá aqui as indicações aqui do ladinho, mas eu vou mostrar pra vocês com a câmera de trás, então só um minuto. Vou abrir com vocês aqui e a gente já confere ele por dentro. É um caderno tamanho colegial, né, como eu falei pra vocês, da Cícero. Eles têm bons produtos, eu nunca tive nenhum caderno deles, mas eu sempre vejo assim pra comprar em loja. Achei até barato, tava 50, eu acho, 50 reais, algo assim. Não queria mais do que isso não, num caderno. Então eu decidi comprar esse daqui. Gramatura 75, 80 folhas, tem essa faixinha aqui pra prender. E, ai, que lindo por dentro, nossa, olha que lindo. Aqui começa, né, as páginas, as folhas. Tem espaço para data, para colocar o dia da semana. E a folha é relativamente grossinha. 75 gramas não é uma gramatura tão alta, mas já é melhor do que um caderno convencional, né, de 56, se não me engano. A maioria é 56. Mas ele é lindo, gente. Já vou aproveitar para passar limpo algumas coisas importantes das aulas anteriores que eu anotei, porque aí eu deixo tudo organizado num caderno só.
prática aqui com auxílio desse livro. Peguei essas folhas aqui de fichário, porque eu não tenho muitas daquelas que eu mostrei ontem da Seisc. Então, quando eu puder imprimir mais, eu uso aquela lá. Mas por enquanto é só pra treino, só pra prática eu vou usar, né? Porque essa daqui também tem 30 linhas, então eu vou fazer mais ou menos no molde. E aí é o seguinte, eu não tenho CLT ainda, né? Eu comprei, ela não chegou. Eu vou usar esse meu Vademecum de 2019, tá muito desatualizado, mas assim, eu acho que vai dar pra usar mais ou menos as coisas, né, da CLT pelo menos. Enfim. Aqui tem reforma trabalhista? Porque aqui já vem a reforma trabalhista, então acho que a CLT vai dar pra usar. Porque eu preciso da CLT organizada, aquela que eu falei pra vocês, que eu vou mostrar quando chegar, porque ela vai ser mais útil. Então eu vou ter que esperar mais um pouquinho a minha CLT chegar. Eu acho que chega semana que vem. Vamos torcer pra chegar antes, mas eu acho que é só semana que vem, porque a Juspodium deve estar meio congestionada nesse momento. Enfim, eu vou tentar usar esse Vademecum, vamos ver o que vai dar. Espero que dê bom, né? Oi, gente, tudo bem? Não vou mostrar minha mesa porque tá o caos aqui, mas enfim, terminei aqui de passar limpo essa primeira reclamação trabalhista assim que eu fiz inteira, né? Tá assim, bem grosseira, eu não fiz nada bonitinho, tanto é que eu fiz nessa folha aqui, né, de fichário, só pra ver em quanto tempo eu conseguiria escrever tudo assim, né? Mais ou menos, na hora de passar limpo. Eu não vou usar o rascunho, a folha de rascunho, porque senão demora muito tempo. Já fazia um tempo que eu não usava mais rascunho, porque, gente, eu não tô, tipo, me exibindo nem nada, mas assim, depois de um tempo praticando, fazendo a mesma coisa sempre, você acaba pegando o jeito da escrita. E as peças do estágio me ajudaram muito. Então, tem alguma coisa pra falar bem do meu estágio, né? Obrigatório. Que era exatamente fazer essas peças. E aí você acaba aprendendo algumas coisas. Eu usei aqui umas 3 folhas e meia, não foram muitas. Até porque essa peça não era muito longa, é uma peça bem antiga, né? E antigamente eles não cobravam tantas coisas assim. Olha só que infortúnio. Mas, enfim. E aí eu levei mais ou menos 1 hora pra passar limpo. Eu fiz umas anotações antes, então acho que dá pra considerar esse tempo também, né? Porque na prova não vai interromper pra você fazer esse rascunho. Aí eu acho importante fazer o rascunho antes e depois passar limpo. Então daria uma média de quase 2 horas, vamos colocar aí. Eu teria ainda umas 3 horas pra poder fazer as outras questões. O bom é que questão é mais rápido de responder, né? E a peça que leva mais tempo, né? Nem por conta dos artigos, porque se você tiver um Vademecum, ou então, né? Se tiver um bom livro com bom índice remissivo, já é o suficiente pra
pra fazer uma prova assim, sabe? Oi, gente, tudo bem? Ó, terminando as minhas atividades por hoje. Eu acho que agora já deve ser umas 9h30 da noite e eu vou deitar porque eu tô bem cansada. Vou fazer um resuminho do que aconteceu hoje durante os estudos. De manhã eu não consegui estudar porque eu fui pra uma consulta neurológica. Lembra que eu comentei com vocês que eu tô tendo um pouquinho de enxaqueca? Essa enxaqueca meio que deu uma parada depois da primeira fase, então eu acredito que seja alguma coisa que tá atrelada com estresse, né, emocional e tudo mais. Eu voltei pra casa, preparei, né, as minhas atividades do dia, e aí eu tô usando 2 métodos de organização, só que eu vou falar disso melhor também no próximo vídeo, que eu vou falar um pouco dos materiais que eu estiver usando, se a minha CLT tiver chegado a tempo, vou falar também como é que tá sendo essa organização, enfim, tudo que envolve essa questão de gerenciamento, né, das atividades, dos estudos, dos prazos, enfim, essa organização geral, vou falar tudo no vídeo que vem, no vlog que vem, então acompanhem o próximo vídeo. Mas enfim, é basicamente 2 métodos que eu tô usando. Planner físico mesmo, que eu não consigo ficar sem. Esse ano, na verdade, eu voltei a usar porque eu tinha parado no semestre passado. Tava tudo muito corrido, não tava dando tempo nem de organizar o meu tempo. Tava fazendo o que vinha na telha. E também os compromissos não mudavam muito, né? As datas e tudo mais, então não tive necessidade de usar planner. Mas agora tá bem puxado, porque são várias atividades isoladas, sabe? Como eu falei pra vocês mais cedo, quero fazer um estudo integralizado de todas elas pra dar, né, uma continuidade, eu ia falar continuidade deletiva, mas é o mesmo conceito, pra dar uma sequência, assim, interessante, com coerência nos estudos. Era isso que eu queria dizer. E aí eu tô usando tanto esse planner aqui pra organizar essas metas diárias, e também estou usando o Google Agenda, que eu recebi indicação de várias pessoas e achei que também é uma ferramenta muito útil, mas eu vou mostrar pra vocês, até porque não tem nada muito elaborado, é só a organização das minhas aulas regulares do CEISC, porque eles dão aulas ao vivo, né, e aulas que são gravadas. Aí você tem que organizar na medida que for melhor pra você. E aí eu uso esse Google Agenda pra apenas organizar as aulas regulares mesmo, porque aí eu tenho um aplicativo dele que me alerta de quando tem aula. E aí aqui no meu planner eu fiz o seguinte, organizei as atividades de hoje, que foram, primeiramente eu começo com a minha meta de CLT, aí eu já estou no artigo 211. E são, em média, 50 artigos? Pode-se dizer que sim. Mais ou menos uns 50 artigos por dia para ler toda a CLT em 20 dias. E eu acho ótimo porque eu vou conseguir ler e reler várias vezes até o finalzinho da preparação, né? Até o dia da prova. E aí eu fiz essa meta de CLT, que é a primeira coisa que eu faço. Depois eu vou para a prática processual. E hoje eu fiz uma reclamação trabalhista, um negócio bem grosseiro, não fiz nada organizado e tal, até porque eu tô em fase de treinamento, tô treinando bastante pra conhecer os artigos primeiro, pra conseguir me situar melhor, né, na CLT. E também passei um pouco a limpo da matéria que eu tava falando pra vocês que ia passar, né, do caderno novo, passei um pouco a limpo dela. Não deu tempo, porque aí logo começou a aula de hoje, à noite, né, sobre contrato de trabalho e dano extra patrimonial. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque já tá bem tarde, né? Eu quero descansar minha cabeça. E um beijo a todos e até a próxima. E aí, gente, bom dia. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E para todas as mulheres que me acompanham por aqui, um ótimo dia pra vocês. Mas eu costumo dizer
que todo dia é Dia da Mulher, porque a gente não precisa de uma data específica para comemorar, né, a nossa existência e os nossos atributos. E todos os dias a gente merece ser tratadas e bem tratadas, né? Não é por conta de um dia específico que a gente merece flores, merece bombons, merece presentes, porque é só um penduricalho, na real. O significado é muito mais profundo e a nossa luta é diária, né, para conseguir nosso espaço, para sermos ouvidas. E isso tudo vai além, né, desses presentinhos que perto da luta se torna, né, quase irrelevante. Tô aqui me preparando já, preparando o meu dia de estudos, né, separando as minhas metas. Hoje vai ser basicamente a mesma coisa. Eu tenho um simulado pra fazer, só que eu vou fazer amanhã, porque hoje tá bem puxado e eu acho que não dá pra ficar gastando simulados à toa. Eu tenho uma mentalidade bem diferente em relação aos simulados. Eu não vejo o simulado apenas como uma ferramenta de estudos. Gosto muito mais do significado que tá por trás dele. Eu gosto de avançar significativamente nos estudos, sabe? Perceber uma mudança e só ficar fazendo simulado sem muito sentido, só porque eu preciso fazer, só pra eu falar que eu fiz muitos simulados, que eu treinei por vários simulados. Não gosto muito desse pensamento. Gente, perdão pelo corte abrupto que deu de repente na gravação, mas é que nesse momento eu dei uma paradinha porque a minha mãe me chamou pra fazer umas coisas e aí eu, né, dei uma parada nos estudos, acabei voltando e esqueci de finalizar o meu pensamento. Mas basicamente queria falar sobre os simulados, né, que eu não enxergo eles como uma ferramenta apenas pra fazer e tal, sem ter muito sentido, e que eu geralmente faço quando eu vejo necessidade assim mesmo, sabe? Eu prefiro dar um foco maior em outros métodos, né, de aprendizagem, e o simulado para mim serve mais como um instrumento para você aprender a gerenciar o seu tempo de prova. Basicamente isso. É para isso que eu uso, né, os simulados, não uso para nenhuma outra coisa. Para mim faz mais sentido avançar e aprender aquele conteúdo do que ficar só cumprindo tabela, cumprindo metas e metas, sabe? Só para dizer que eu fiz bastante simulado. Enfim, de toda forma, eu indico muito para quem tem esse tipo de dificuldade. Os simulados ajudam muito realmente a gerenciar o tempo e é muito bom a gente treinar mesmo no dia da prova, antes do dia da prova. Fica aí a dica para quem tem essa dificuldade com gerenciamento de tempo, eu super indico. Não é como se o simulado, né, fosse algo inútil, não, realmente é útil, mas para certas necessidades, para certas pessoas. Enfim, segue aí as ceninhas dos estudos de hoje. Oi, gente! Finalizando mais um dia de estudos. Isso tá virando quase bordão, né, desse canal. Finalizando mais um dia de estudos. Estou aqui com o meu lanche. Eu fiz um misto quente só de queijo e peguei um pouquinho de água de coco pra dar uma alegrada na minha tarde. E é o seguinte, hoje eu fiquei resolvendo questões, e são as questões discursivas, né, que tem na prova, não é necessariamente a peça,
mas são outras questões. Daí eu fiz tudo aqui, ó, passei pra essa folha aqui que eu tô usando, a folha de fichário. Tem bastante folha aqui, acho que por enquanto eu vou continuar usando essas folhas aqui pra fazer essas questões e tal. Nesse momento, a ideia não é contabilizar pontos, sabe? A ideia minha não é ficar presa Gente, vocês ouviram? Enfim, a ideia não é ficar presa nisso, de acertar a questão pra conseguir ganhar pontos, porque essa é a preocupação que eu tenho para o dia da prova. Antes disso, a minha única preocupação é entender o conteúdo, é avançar nos estudos e eu perceber que eu estou, de fato, aprendendo aquilo que eu tô lendo, né? Eu sinto que dá pra melhorar, que eu penso certo, sabe? Nas perguntas, assim, que eles fazem. Eu consigo pensar certo, tipo assim, o caminho, sabe? Mas ainda falta a questão técnica, né? Da fundamentação. Mas assim, estou no bom caminho, estou pensando corretamente, só falta mesmo procurar a resposta certa na lei, de acordo com o que a banca pede. Porque assim, o direito é amplo e eventualmente a gente vai se deparar com um artigo, né? Com vários artigos que falam da mesma coisa. O que você precisa entender é exatamente aquilo que o enunciado pede. Não pode ficar fugindo muito, sabe? E isso também é uma tarefa bem difícil, porque você tem que ser objetivo. Geralmente eles pedem uma resposta só, tipo assim, você tem que fundamentar certinho, mas a resposta correta, que vai valer a nota, é tipo uma palavra, sabe? Um artigo, um princípio, enfim, algo nesse sentido. E aí você precisa identificar exatamente isso e colocar essa respostinha pequena numa frase. Mas isso tudo vai com o tempo, né? Marquei com amarelo aqui os artigos que eu usei, as respostas, né? Porque aqui também cobrou princípio, não cobrou número de artigo nem nada. E aí eu marquei em amarelo porque, né, é bom pra revisar. E é por isso que eu queria um caderno pra organizar, porque aqui fica parecendo um rascunho, sabe? Mas fica muito feio. E essas anotações também são interessantes pra fazer pesquisas futuras e tudo mais. Percebo que, de fato, são assuntos que a gente estuda, né, durante o curso e tal. São assuntos que você já viu, que você vai ver durante o curso, assuntos importantes, né, recorrentes, mas você precisa saber exatamente como procurar, porque não é toda a palavra que vai ter no índice remissivo. Por exemplo, identificação de recurso, né? A questão vai te dar um problema, você tem que resolver o problema ali. E às vezes eles pedem para você identificar o recurso cabível para alguma decisão, né? Improcedência, por exemplo. E aí você tem que saber como é que funciona. Que elementos que você tem ali, que a questão te apresentou, que vai ser usado exatamente aquele recurso. E aí isso é treino. Não dá pra gente também confiar 100%, né, cegamente no índice remissivo, no material, se você não estuda. Então eu estou louquíssima para que chegue logo a minha CLT. Ai, meu Deus do céu, acho que eu falei disso aqui umas 102 vezes, né, só nesse vídeo. Mas é isto. E aí, com a CLT, eu acredito que vai ficar mais fácil, né, vai facilitar mais a minha vida. Mas é isso aí. Agora já são 5h30, eu tenho aula agorinha, 6 horas, né? E antes de começar a aula, eu vou passar algumas coisas a limpo, né, das minhas anotações. Então, eu acho que eu já vou finalizar o vídeo, porque vai ser basicamente isso, não vai ter nada demais. Logo, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo introdutório mesmo, né? Eu não expliquei muita coisa, não mostrei muito como é que tá funcionando a organização e todos esses aspectos, porque eu vou deixar pra falar disso mais pro vídeo da semana que vem mesmo, porque aí já vai estar tudo certinho, já estou me situando melhor aqui nessa organização. E vai ser só isso mesmo. O vídeo foi mais pra introduzir a ideia dessa segunda fase, pra vocês acompanharem um pouquinho dessa loucura que foi, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e até a próxima.